A partir de agora, você acompanha a retrospectiva 2018 da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vamos recordar os assuntos que foram destaques na casa durante o ano. CPIs mostram a força da investigação parlamentar. Ampliação do aeroporto e isenção de impostos trazem novos voos para o estado. A Assembleia mantém veto a projeto de lei que proibia exposições artísticas com nudez. Devolução de mandato a deputados cassados reforça o compromisso com a democracia. Está no ar a retrospectiva 2018 pela TV Assembleia, seu canal cidadão. Instituições como a Assembleia Legislativa estão sempre caminhando junto com a sociedade rumo ao futuro, atualizando métodos e práticas. Modernizar, fazer parcerias, repercutir as demandas da sociedade no plenário e nas comissões, manter os capixabas informados sobre as decisões tomadas. Todo o trabalho realizado em 2018 teve como norte a modernização. A palavra esteve nos discursos dos parlamentares e também nas ações da mesa diretora da Casa. Uma das primeiras ações administrativas tomadas pela mesa foi a oferta de internet Wi-Fi no prédio do Legislativo Capixaba, possibilitando a servidores e visitantes o acesso sem fio à rede mundial de computadores. Outras medidas de modernização implementadas ao longo do ano foram os projetos Revisa ALIS, de atualização da legislação estadual, e o ALIS Digital, de digitalização do processo legislativo. Revisa ALIS foi lançado em sessão ordinária. A ferramenta pode ser acessada pelo portal de notícias da Assembleia Legislativa e foi criada para facilitar o acesso dos usuários aos processos legislativos e administrativos da Casa. É a primeira e única Assembleia no Brasil a fazer o processo de digitalização da tramitação, de virtualização do processo, tanto de matéria legislativa como administrativa. E o mais importante, além disso, é a transparência, porque o link do ALIS Digital já está no portal Transparência da Assembleia. De acordo com um estudo publicado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa é uma das mais econômicas do país. Uma parceria da Assembleia com a Polícia Civil resultou em um mutirão para a emissão de carteiras de identidade. O Legislativo também prestou serviço de atendimento à população por meio do PROCON Assembleia. Consumidores puderam tirar dúvidas e buscar orientação sobre como proceder para ter seus direitos garantidos. A ação fez parte do Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março. Mais espaço para a comunicação da Casa. Foi inaugurada em 2018 a expansão do setor, com nova redação para a equipe que trabalha na comunicação da Casa. Em novembro, entrou no ar o novo portal de notícias da Assembleia Legislativa. Visual mais moderno, acessibilidade e plataforma multimídia são algumas das novidades. Além da aparência mais atrativa, com mais ilustrações e notícias, outro diferencial são as ferramentas de acessibilidade disponíveis às pessoas com baixa visão e com deficiência auditiva. O Comitê do Portal da Transparência, ligado à primeira vice-presidência da Casa, coordenou os trabalhos. Inclusão. Este foi o foco de mais uma atividade promovida pela Escola do Legislativo. Uma cartilha com informações sobre a história e funcionamento da Assembleia em versões acessíveis às pessoas com deficiência. O material já está disponível no portal da Casa. Estudantes capixabas vivenciaram um dia de parlamentar na Assembleia em mais uma edição do projeto Deputado Jovem. Em uma sessão simulada, eles apresentaram, debateram e votaram projetos. Também fizeram discursos e conheceram melhor a atividade parlamentar. O projeto tem como objetivo estimular a formação política, o exercício do senso crítico e da cidadania nos estudantes. O Poder Legislativo atua como uma caixa de ressonância dos anseios da sociedade. Sua participação é importante, apoiando ou rejeitando leis, além dos discursos colocados na arena pública. E 2018 ofereceu muito material para debate, a começar pelo reajuste dos servidores públicos. O governo do estado concedeu reajuste salarial de 5% aos servidores públicos ativos, aposentados e inativos. Também reajustou o valor do auxílio alimentação, que passou de R$ 220 para R$ 300. Servidores do Ministério Público, Legislativo, Tribunal de Contas e Defensoria Pública também tiveram o mesmo percentual de reajuste.
A correção de 5% também foi concedida por meio de um projeto de lei da mesa diretora da Casa ao governador, vice e secretários estaduais. A proposta recebeu emenda da deputada Janete de Sá, aumentando em mais 13% os salários da alta cúpula do Poder Executivo. Essa emenda foi construída a várias mãos para fazer justiça com servidores que estão tendo cortes na sua tabela salarial. Não é corte de penduricalho, de auxílio moradia, de auxílio paletó, de vale-refeição, não. É corte numa tabela, como todos os trabalhadores têm uma carreira, têm uma tabela salarial. E eles, por conta do teto de salário de governador, eles acabam tendo esse corte e não recebendo de acordo com suas tabelas. Até que isso tem um certo fundamento. Agora, para que estender isso para secretários e vice-governador? Então, se inventou ali a tese de que os secretários são teto para os demais funcionários. Não existe isso na Constituição, não existe na Constituição Estadual, não existe na Constituição Federal, ninguém apresentou a legislação. Quer dizer, isso é uma coisa que, você imagina, então um professor que ganha muito mal, um policial no estado que ganha muito mal, vai ter um aumento de 5%, e um secretário vai ter um aumento de quase 18%. Cláudia Lemos assumiu em junho a vaga de Almir Vieira, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por captação ilícita de recursos para campanha eleitoral. Cláudia Lemos assumiu o mandato tampão de pouco mais de 6 meses, prometendo fazer muito, mesmo em pouco tempo. Muita dedicação, comprometimento, né? O curto espaço de tempo, mas com o mesmo comprometimento e respeito à população capixaba, como se aqui estivesse chegado desde o início do mandato. Pela segunda vez nessa legislatura, o pedetista Luiz Durão foi empossado deputado estadual. A cerimônia foi realizada durante sessão ordinária do dia 14 de agosto. O ex-deputado ocupou vaga do colega de partido, Rodrigo Coelho, eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E o ano começou com a polêmica na votação do veto do governo ao projeto que pretendia proibir exposições artísticas com teor sexual ou nudez nos espaços públicos do Espírito Santo. Artistas e segmentos religiosos acompanharam a votação da galeria. O veto foi mantido e o projeto do deputado Euclério Sampaio arquivado. Foi uma votação forçada, à base da pressão. Mas eu aprendi que pede uma votação quem vota mal, quem vota errado. E os 9 deputados que votaram contra o veto votaram com a família, votaram com as crianças e votaram com a justiça. Então o governo do estado, quando tratou o veto, não tratou do mérito do projeto, tratou do mérito jurídico do projeto e por isso o veto. E nós, ao avaliarmos o veto, fizemos a mesma avaliação assessorado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa. A paralisação dos caminhoneiros no mês de maio foi um dos assuntos com bastante repercussão no plenário da Assembleia. A categoria paralisou o transporte de cargas no país por 11 dias para reivindicar a redução no preço dos combustíveis. O Espírito Santo sofreu reflexos imediatos, especialmente na produção agrícola. Deputados reconheceram a demanda da categoria, mas demonstraram preocupação com as perdas para a economia do Estado. O governador acabou de baixar um decreto onde ele declara a situação de eminente perigo público no setor da avicultura e suinicultura capixaba. E com isso, ele está fazendo uma requisição administrativa desse produto do farelo de soja que tem hoje nos silos de Tubarão, cuja propriedade não é de nossos produtores, é de outros produtores, de fornecedores. Os nossos produtores da avicultura e da suinicultura poderão comprar diretamente dos proprietários dessa soja que está nos silos no Porto de Tubarão para ser exportado. A gente espera que esse decreto que foi baixado pelo governador agora, que isso surta um efeito imediato, porque a questão é desesperadora. Os avicultores já não sabem mais o que fazer. Estão, assim, é uma coisa doida o que está acontecendo, porque, assim, não se sabe a quem recorrer. O governo federal não encontra uma solução. Até ontem, o próprio governo estadual não tem encontrado. Vamos ver se esse decreto do governador faça efeito, esperamos que faça, mas seria muito melhor que houvesse bom senso por parte da organização dos caminhoneiros. Um projeto também polêmico, de natureza econômica, votado pela Casa, modificou a alíquota de ICMS sobre o leite longa-vida. Após negociações, produtores, cooperativas, governo do Estado e Assembleia chegaram a um acordo estabelecido em lei, aprovado pela maioria dos parlamentares. A norma apresentada pelo governo
alterou o regime diferenciado de imposto para o leite UHT produzido fora do estado, aumentando de 12% para 17% a alíquota do ICMS sobre o produto vindo de outras unidades da federação. A medida buscou tornar o preço do leite capixaba mais competitivo em relação ao de outras unidades da federação. Outra matéria votada pela Casa envolveu também a redução de 25% para até 7% o valor da alíquota do ICMS sobre combustível de aviões. Com a medida, a expectativa é aumentar a movimentação de aeronaves no aeroporto de Vitória, contemplando novos voos. A Energia Limpa recebeu incentivo fiscal com a aprovação do projeto que isentou de pagamento de ICMS os mini e microgeradores de energia solar. A matéria do governo isentou quem produz até 1 megawatt de energia solar por mês. A transparência nos gastos dos poderes e órgãos públicos ganhou reforço com a aprovação da emenda à Constituição que simplifica o acesso de cidadãos a informações sobre gastos públicos. O objetivo principal dessa emenda, a lei da transparência, é garantir qualquer pessoa da população a obter essas informações sem fazer nenhum cadastro. Porque antes, no modelo atual, todo órgão público quer identificar a pessoa que está pedindo informação, o que acaba constrangendo a pessoa de pedir essas informações. E agora isso será proibido, de acordo com a emenda, não poderá ser identificado e qualquer pessoa poderá entrar no site e ter o acesso independente de saber quem é que está buscando aquela informação. A LDO foi analisada pelo Colegiado de Finanças e recebeu 88 emendas, sendo que 68 foram integralmente acatadas, outras 10 parcialmente e 10 rejeitadas. A Lei de Diretrizes estabelece metas e prioridades do Poder Executivo para a elaboração do orçamento que será executado no próximo ano. A matéria foi votada de forma simbólica e apenas 3 deputados declararam votos contrários. A Assembleia Legislativa está dando exemplo, para a sociedade, para o povo do Espírito Santo, que nós precisamos de uma LDO equilibrada, uma LDO enxuta, para que nós possamos fazer um orçamento para 2019 do mesmo jeito que foi 2018. As CPIs, comissões parlamentares de inquérito, mostram a força da investigação legislativa na busca de soluções para problemas que afetam a sociedade. Criada em 2015, a CPI da Máfia dos Guinchos apresentou seu relatório final. A comissão investigou denúncias de conluio entre autoridades públicas e prestadores de serviços de pátios e guinchos. Ao todo, foram colhidos 200 depoimentos de diversas autoridades da área e de empresários de pátios. O relatório final da CPI da Máfia dos Guinchos contém 9 pedidos de indiciamentos de pessoas investigadas. O documento foi encaminhado para análise do Ministério Público Estadual, entre outros órgãos. Que deverão prosseguir com as investigações, porque a eles cabe agora verificar se o crime de fato ele foi praticado conforme nós orientamos e a gente já concluiu favoravelmente, e qual indiciamento que vai caber a cada um desses agentes fraudadores constatado pela investigação que foi feita pela CPI da Máfia do Guincho. A CPI da sonegação de tributos, instalada em março de 2015, também chegou ao final. Criada para apurar supostas irregularidades no pagamento de impostos no setor da produção e exploração de petróleo e gás natural no Estado, a CPI foi ampliada para outros ramos empresariais do Espírito Santo, como telefonia e mineração. Primeiro é o resultado positivo que a CPI trouxe para o Espírito Santo, principalmente ao trazer aqui os devedores, os possíveis sonegadores, indícios que estavam sonegando aqui em terras capixabas. Alguns acordos foram feitos diante da pressão que a CPI fez junto ao governo. Algumas empresas de telefonia fizeram um acordo, devolvendo ao Estado através de prestação de serviço. E a CPI vai cobrar o seu inteiro cumprimento e apuração. E na próxima legislatura, como parlamentar, a Constituição nos garante de acompanhar e fazer mais denúncias, se assim for o caso. Durante os trabalhos, foram colhidos 117 depoimentos dentre prefeitos, empresários e servidores públicos. O relatório final da CPI será encaminhado ao Ministério Público e outros órgãos para apuração.
Instalada em maio de 2016, a CPI dos maus-tratos contra os animais ouviu 59 pessoas entre investigados, testemunhas e convidados em 34 reuniões realizadas. Para a presidente do colegiado, a CPI cumpriu importante papel ao revelar situações de crimes cometidos e comprovados contra animais em todo o estado. Foi uma CPI que buscou dar voz aos animais e fazer justiça. E muitas coisas nós resolvemos no decorrer da CPI. Nós fomos resolvendo, porque era flagrante o delito. E aí a gente o que fazia? Remetia aquelas peças e o que foi apurado para o Ministério Público tomar providência. Então, muitas das questões já tem processo instaurado, que está em tramitação no Poder Judiciário, por conta dessas denúncias que aqui chegaram. De localização geográfica privilegiada, o Espírito Santo literalmente alçou novos voos em 2018, com a inauguração do novo aeroporto. O Carnaval Capixaba, as belezas e potencialidades locais estiveram na pauta da Comissão de Turismo. Setor público e privado buscaram soluções para os gargalos. A meta, aumentar o número de turistas no Espírito Santo. Inaugurado em março, o novo aeroporto de Vitória vem trazendo benefícios para turistas e moradores. Em reunião da Comissão de Turismo, o secretário estadual comunicou que o estado iria contar com novos voos, beneficiando passageiros e transporte de cargas. Na reunião, também foram destacadas ações como a gestão do pavilhão de Carapina e a regulamentação do Fundo Estadual de Turismo. E o aeroporto pode ganhar outro atrativo. A proposta foi discutida na reunião do colegiado, que contou com a presença da senadora Rose de Freitas. Ele está sendo usado com sua capacidade plena, tem a previsão de voo internacional, enfim, tem uma malha de planejamento que permite termos mais voos a partir daqui do nosso aeroporto. Conhecida por abrigar variadas belezas naturais, o potencial da região do Caparaó foi assunto da reunião do colegiado. A secretária de Turismo de Ibitirama apresentou as ações que estão sendo feitas para fortalecer o setor turístico da região. E o Carnaval Capixaba, já conhecido de muita gente, apresentou seu balanço positivo para os membros da Comissão de Turismo. Segundo dados da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, 13 milhões de reais foram movimentados nos 2 dias de festa. A taxa de ocupação da rede hoteleira foi de 61%. 1.000 empregos diretos e 700 indiretos foram criados. E 60 mil pessoas passaram pelo Sambão do Povo no Carnaval Antecipado de Vitória. Nosso carnaval mereceu nota 10. Então, as demandas que eles trouxeram aqui, claro que nós podemos ajudar. Eu acho que a Comissão de Turismo é para isso. É para repercutir as coisas do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto para receber o turista mais exigente do mundo. Uma das funções do Poder Legislativo é acompanhar e fiscalizar as ações do Executivo Estadual. Nesse sentido, os gestores das áreas de saúde, educação, finanças e do Banco de Desenvolvimento do Estado apresentaram ao Legislativo Estadual os resultados das ações e os desafios de cada área. No primeiro mês de trabalho do Legislativo, o governador Paulo Artung apresentou o balanço de sua gestão aos deputados. Artung destacou ajustes das contas em sua gestão e anunciou o investimento de R$1 bilhão em seu último ano de mandato de governador. Já empossado, com múltiplo apoio institucional desta Casa, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, nós juntos refizemos o orçamento do Estado. O secretário da Fazenda, Bruno Funchal, trouxe boas notícias na economia do Estado. Em prestação de contas à Comissão de Finanças, Funchal destacou o superávit no Caixa do Tesouro Estadual e aumento na arrecadação de ICMS nos primeiros 4 meses do ano. Apesar desse cenário, o gestor apontou o gasto com a Previdência como um desafio para o Estado e a necessidade de atração de investimentos para equacionar o caixa. O secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, falou sobre as principais ações da pasta ao longo do ano. O gestor esteve na Assembleia em 3 ocasiões e falou sobre desafios e avanços da rede pública no Estado.
O gestor destacou a reorganização do modelo de atenção básica por meio da rede Cuidar, que tem como um dos diferenciais a descentralização do atendimento. Em sua terceira e última prestação de contas em 2018, o secretário voltou a apontar o acesso a serviços por meio da Justiça como uma das grandes dificuldades da pasta, inclusive para a próxima gestão. Em 2018, até o mês de outubro, 94 milhões de reais foram destinados ao cumprimento de processos judiciais em mais de 10 mil ações. O secretário também manteve a crítica feita aos valores repassados pelo governo federal para o setor. Alguém tem que pagar essa conta, e essa conta está caindo nas costas do Estado e dos municípios. Os resultados obtidos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo foram conhecidos pelos deputados em prestação de contas à Comissão de Finanças. O diretor-presidente da instituição, Haroldo Natal Silva Filho, informou que o banco teve mais de 7,5 milhões de reais de lucro em 2017. Em relação ao primeiro semestre de 2018, o desempenho do banco foi negativo. Na prestação de contas realizada em novembro, o diretor afirmou que houve prejuízo nos 6 primeiros meses do ano. Algumas medidas foram tomadas para melhorar o desempenho da instituição, como a desconcentração das operações de crédito. Elda Espedo completou seu mandato de 2 anos como Procuradora-Geral de Justiça. Antes de deixar a chefia do Ministério Público, falou aos deputados durante sessão ordinária sobre as ações de seu mandato e a busca pelo fortalecimento das ações do órgão junto à sociedade. Foi necessário que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo se adequasse aos cortes orçamentários impingidos às instituições, adotando imediatas providências para uma execução ainda mais minuciosa de seu orçamento. Elemento essencial para a atividade humana, a água esteve em evidência durante o ano. Preservação, cobrança pelo uso dos recursos hídricos e providências para reparar estragos. A água foi tema central em várias agendas do Legislativo. O Plano de Recursos Hídricos, documento definidor sobre o uso da água pelo setor agrícola, pela indústria e empresas de saneamento, foi assunto de reunião no Colegiado de Cidadania. De um lado, a defesa do plano hídrico do Estado. Do outro, a preocupação com a cobrança, que pode afetar a produção dos pequenos agricultores e o risco de que a água seja controlada por quem tem mais dinheiro. Durante a audiência pública para debater a gestão dos comitês de bacia hidrográfica, houve protesto contra a cobrança pelo uso da água. O representante da Agência Estadual de Recursos Hídricos explicou que cobrar ou não depende de decisão dos comitês de bacia. O ambientalista Eduardo Pignaton avaliou que pequenos produtores não devem ser penalizados. O presidente do Comitê da Bacia do Rio Jucu acredita que é necessário avaliar a questão. Tudo que é pedido a gente faz, né? Mata ciliar a gente está fazendo, quem não fez está fazendo, né? Reserva legal. Tudo a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível. E agora estão vindo com a cobrança da água, entendeu? A cobrança da água. Vai ficar nas costas de quem isso aí? Do agricultor e do consumidor. Regiões de Vila Velha, no entorno do Rio Jucu, estão com vários pontos de alagamento, mesmo com o fim das chuvas de novembro. O nível das águas subiu e a barragem de Caçaroca, que fica no limite de Vila Velha com Cariacica, impede que parte da água siga o fluxo até o mar, provocando transbordamento e alagamento da região. Para avaliar a situação, a Frente Parlamentar em Defesa dos Rios Jucu e Santa Maria fez um voo de helicóptero sobre a bacia do Rio Jucu. O ambientalista que acompanhou a ação explicou melhor a situação. Foram feitas uma série de intervenções pela CESAM que causaram um grande alagamento na área rural de Vila Velha. Então a parte rural de Vila Velha está toda inundada. Esta área, ela normalmente ficava seca. Para quando viesse as enchentes, essa área receberia essas águas. A nossa preocupação agora é isso, como está tudo inundado e nós estamos chegando num período de grandes chuvas, é que o lado de Vila Velha tem um dique para proteger e o lado da Grande Terra Vermelha nós não temos nenhuma proteção. Em busca de soluções para a poluição hídrica, a Frente Parlamentar em Defesa dos Rios Jucu e Santa Maria realizou um debate sobre o assunto. Também foram discutidas a situação da Reserva Ecológica de Jacarenema, a ponte sobre o Rio Madalena e a instalação de telas na Rodovia do Sol.
um morador pediu que fosse erguida uma ponte ecológica no local. No mês de março, a Assembleia realizou uma semana inteira de debates sobre assuntos relacionados à proteção do Rio Doce e preservação da água. Foi o momento para relembrar o maior crime ambiental do Brasil, ocorrido em 2015, que resultou no despejo de lama de minério da Samarco no Rio Doce e o impacto para as populações atingidas. Também foi o momento de cobrar a recuperação do rio e alertar sobre a importância da fiscalização e da educação ambiental. Exatamente 3 anos depois da ocorrência do maior crime ambiental no Brasil, a tragédia de Mariana, foi um dos assuntos discutidos em plenário. Ainda não se pode pescar, em Regência. Ainda não se pode pescar no Rio Doce. 3 anos após esse desastre. Então nós precisamos cobrar, nós precisamos estar atentos a esse desastre para ele não ser esquecido, muito pelo contrário. Foi feita aí uma proposta, de um termo de uma transação de exoneração, quitação de responsabilidades, onde os municípios que aderirem, eles não poderão mais nem entrar na justiça para a reparação dos gastos que eles tiveram, Nós não sabemos, não temos conhecimento efetivamente dos impactos produzidos e o que tem sido feito com a população ribeirinha, o que tem sido feito para minimizar, porque não dá para reparar totalmente, mas minimizar esse grave impacto que nós sofremos. Eu vejo, mediante o estrago que ocorreu no nosso Rio Doce, é pouco, 5 milhões é pouco, que não vai ressarcir nunca os danos que foi causado ao nosso Rio Doce. Por isso eu me posicionei contra essa atitude do prefeito lá de Linhares, pelo fato de que, se formos consultar, formos verificar, o estrago foi muito grande. E em Santa Teresa, que é um grande produtor agrícola, a prefeitura captou R$ 960 mil junto à Agência Nacional de Águas. O objetivo é investir o dinheiro em ações de preservação dos recursos hídricos da subbacia do rio Santa Maria do Doce. O secretário da Agricultura falou das atividades na Comissão de Agricultura. Produtores de café Conilon se mobilizaram para pedir redução da alíquota do ICMS incidente sobre o produto. A possibilidade de diminuir imposto foi discutida em reunião das comissões de Agricultura e de Cooperativismo, que contou também com a participação de deputados e de representantes de setores ligados ao assunto. Se a alíquota reduzir para 7%, volta-se a competitividade e mais cafés serão vendidos com nota do Espírito Santo, que é o que está produzindo o café. Representantes do MEPS, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, apresentaram um modelo de ensino da pedagogia da alternância para o colegiado. Esse sistema caracteriza-se pela aplicação do que é aprendido nas salas de aula, nas atividades rurais, aliando teoria e prática. A pedagogia da alternância está presente nas escolas Família Agrícola do Estado, criada pelo MEPS, que atua há 50 anos no Espírito Santo, estado pioneiro no Brasil a implementar esta pedagogia. O MEPS é uma instituição filantrópica e faz parcerias públicas e privadas para a manutenção das escolas Família Agrícola. A pedagogia da alternância, ela parte do princípio de que a construção do conhecimento deve se dar a partir da realidade concreta do jovem, da realidade do jovem e de suas famílias. E alternando momentos de formação, de educação na escola, com momentos de pesquisa, de experimentação, de estudo em casa. Visto como alternativa de geração de emprego e renda na área rural, o cultivo de flores na região sul e Caparaó vem ganhando espaço nas propriedades do sul do estado. Floricultores dessas regiões se reuniram em uma associação para se fortalecer, trocar experiências e conhecimento. Assim, foi criada a Sulcaflor, que conta com 22 associados. O presidente da associação apresentou os trabalhos ao colegiado de agricultura. A Sulcaflor está dando a nós, produtores da floricultura, a possibilidade de juntos fazermos compras coletivas, vendas coletivas, porque a nossa região não tem a característica produtora de floricultura. Apesar de já ter produtores há mais de 30 anos produzindo, mas de forma isolada. E a associação está possibilitando, junto com as entidades, agora junto aqui com o apoio da Assembleia,
o desenvolvimento da floricultura para o sul do estado. A luta das mulheres pela conquista de espaço e também pelo direito de se manifestar teve lugar aqui na Assembleia Legislativa. O apoio é um contraponto ao aumento da violência contra a mulher. O Espírito Santo ocupa o 3º lugar na estatística nacional de crimes de feminicídio. Ao longo de 2018, o órgão de defesa das mulheres atuou em diversas causas e promoveu debates variados. Entre os assuntos abordados, os conflitos e desafios que as mulheres enfrentam para conciliar jornada de trabalho e cuidados com a família. Em seu primeiro ano de funcionamento, a Procuradoria Especial da Mulher prestou atendimento a 114 mulheres, ajuizou 57 ações e também resolveu problemas no âmbito administrativo. A Procuradoria, ela acolhe a mulher que vem aqui com problema de violência ou discriminação, ou porque sofreu um assédio, seja qualquer a ordem que envolve o gênero, ela é acolhida pela Procuradoria, que ela recebe as informações. Muitas vezes é um problema de o marido, o ex-companheiro, não está querendo pagar a pensão alimentícia de uma criança, então ela recebe uma orientação nesse sentido, ela é encaminhada na cidade dela para esses órgãos que dão esse assessoramento jurídico para poder ter a orientação adequada do ponto de vista da justiça. No mês dedicado à luta das mulheres por direitos e igualdade, o Legislativo realizou atividades culturais, homenagens e debates. 31 mulheres receberam a comenda Maria Ortiz, maior honraria do Legislativo, concedida a mulheres que fazem a diferença na sociedade. A Assembleia também promoveu debates sobre temas como desafios para o combate à violência de gênero, direito das mulheres e participação feminina na política. Nós precisamos de aumentar esse número de mulheres no parlamento, tanto federal como estadual e municipal. E para isso você tem que ter coragem, não desista. E venha para junto de todos nós, mulheres, que estamos tentando ampliar esse número de mulheres dentro dos parlamentos. Também em março, quando a mulher conquista a pauta política e discute sua condição na sociedade, o Brasil foi tomado pela comoção com o assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Parlamentares repudiaram a eliminação sumária da vereadora, que atuava na defesa dos direitos humanos. A motivação do crime e os autores dos disparos, que ceifaram também a vida do motorista Anderson, ainda não foram esclarecidos. A Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar realizou audiência pública para a prestação de contas de todo o trabalho realizado pelo colegiado desde 2007, quando foi instituído. Durante o período, várias ideias para políticas públicas foram desenvolvidas no âmbito da frente, como o Laboratório de Pesquisa sobre Violência contra a Mulher da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, um Estado que tem uma longa trajetória de violência contra a mulher e que, ao meu ver, como a gente discutiu aqui hoje, só a educação, na educação a gente vai conseguir fazer essa mudança. A deputada Luzia Toledo, que preside a frente, exaltou o trabalho realizado ao longo dos 11 anos de duração do colegiado. E nós fizemos, durante todo esse tempo que nós estivemos aqui, nós fizemos anualmente o fórum, e desses fóruns, praticamente todas essas ações que o governo do estado hoje desenvolveu, e foi muito importante para não só para as mulheres, mas para as famílias e para a sociedade, foram, na verdade, ações frutos dos nossos fóruns. Esse ano, os capixabas foram às urnas para escolher os seus representantes. E outro movimento político, aqui na Assembleia Legislativa, devolveu o mandato a deputados cassados pelos regimes de ditadura civil-militar. Da iniciativa do ex-deputado Cláudio Vereza, o projeto devolveu simbolicamente 4 mandatos concedidos pelo voto popular. Tiveram seus mandatos restabelecidos o ex-governador José Inácio Ferreira e Daílson Laranja, cassados em 1969, Élcio Cordeiro, cassado em 1966, e Benjamin Carvalho de Campos, que teve o mandato interrompido no governo do general Eurico Gaspar Dutra em 1948. Benjamin foi condenado por fazer parte do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, que na época se encontrava clandestino. Élcio e Benjamin, já falecidos, foram representados por familiares. Uma emoção muito forte
porque todos nós passamos por momentos muito turbulentos, momentos difíceis da vida nacional, e tivemos a condição de, com o mandato que tínhamos, a representação que tinha, a legitimidade, levantar a nossa voz contra aquele Estado autoritário em que o país enfrentou. A gente se sente altamente sensibilizado, viu? São 50 anos que se passaram e parece que foi ontem, né? Mas a gente viveu intensamente todos esses problemas e tal, que nos trouxeram até aqui. O momento que o Brasil está vivendo não é um momento fácil, é um momento extremamente penoso e tal, mas que nós não podemos nunca procurar apoiar qualquer movimento que seja no sentido da volta a um passado que a gente conhece bem. O país, ele passa por um momento difícil e só tem um caminho para a gente trilhar, que é a democracia. Neste ano, os brasileiros foram às urnas e escolheram seus representantes na presidência, nos governos estaduais, Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. A eleição de Fabiano Contarato e de Marcos Duval para o Senado causou surpresa, já que as pesquisas não apontavam para esse desfecho na disputa. A renovação de 50% na composição da Assembleia Legislativa e a vitória no primeiro turno do candidato ao governo Renato Casagrande marcaram as eleições. E antes mesmo da eleição, a Assembleia realizou iniciativas para tratar do assunto. A Procuradoria-Geral da Casa e a Coordenação Especial de Relações Institucionais realizaram um seminário em que foram debatidos temas como propaganda eleitoral, financiamento de campanha e uso das redes sociais. A mesa diretora da Casa também publicou atos sobre condutas vedadas aos parlamentares e servidores da Casa durante o período eleitoral. A medida tomou por base a lei eleitoral e teve como objetivo coibir práticas que pudessem causar desequilíbrio na disputa eleitoral. A qualidade do transporte escolar, a avaliação do projeto Escola Viva, a fiscalização dos recursos destinados pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, estiveram em pauta na Comissão de Educação. O transporte de passageiros também foi tema nos colegiados de cooperativismo e de defesa do consumidor. Uma ação bem-sucedida, realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jones José do Nascimento, foi apresentada à Comissão de Educação. A escola tem quase 700 alunos e fica em Central Carapina, no município da Serra. As fotos mostram a transformação da escola como resultado do projeto Novo Jones, Lugar de Gente Feliz. A mudança foi possível principalmente por conta do envolvimento da comunidade escolar, das famílias e dos próprios moradores da região. O Escola Viva, projeto implantado em 2015, oferece atividades durante todo o dia para os alunos da rede estadual de ensino. A Comissão de Educação discutiu os resultados com professores, diretores, estudantes e pais de alunos. É uma visão de educação integrada, não só no tempo, né, que é a escola integral, mas também dentro do conhecimento, dentro da visão de cada pessoa se apropriar da sua história. O Colegiado de Educação recebeu superintendentes regionais que falaram sobre experiências e desafios para melhorar a educação. O Pacto pela Aprendizagem, que envolve parceria entre Estado e municípios, foi lembrado. A busca por melhoria no serviço de transporte escolar foi ponto de debate no Colegiado de Educação. O tema foi proposto pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. O assessor de Relações Institucionais da entidade informou que Estado e municípios destinam por ano cerca de 250 milhões do orçamento da educação para o serviço. As dificuldades no transporte escolar no meio rural foram tratadas na reunião do colegiado com o convidado, conselheiro estadual Charles Moura Neto. Entre outros temas, foi falado da distância entre a escola e a residência do aluno e a defasagem dos recursos federais. A fiscalização dos recursos aplicados no transporte de estudantes foi discutida com o representante do Conselho Escolar. Ele falou sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e explicou que nem sempre cabe ao Conselho Estadual fiscalizar a aplicação de recursos no setor. A gente entende que o transporte escolar ele precisa qualificar a condição do aluno que está indo para a escola. Por exemplo, um aluno que vai em pé, ele faz um transporte escolar de qualidade inferior. E hoje, muitas das vezes, o ônibus superlotado, não há possibilidade do aluno fazer do transporte uma continuidade da sua aula.
O assunto transporte escolar desta vez teve como foco tanto o veículo quanto as estradas. O convidado foi o presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo. Também na pauta, a oferta de transporte público. Por muitas vezes a gente se depara com a oferta de baixa qualidade, seja na estrutura física dos veículos, seja nas próprias estradas que não comportam mais a rodagem desses veículos, até porque a gente sabe que, principalmente no interior do estado, as estradas estão muito deficitárias. E a discussão sobre transporte chegou também na Comissão de Defesa do Consumidor. A audiência pública promovida pelo colegiado mostrou o que pensam estudantes e a CETURB, Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros da Grande Vitória, sobre o transporte público. Durante a audiência pública realizada na Assembleia, o diretor de movimentos sociais do Diretório Central dos Estudantes da UFES, João Alexandre Wiat, criticou a qualidade dos serviços prestados pela CETURB. Ele também reclamou da falta de abertura para discutir o assunto com representantes do governo do estado. O diretor-presidente da empresa participou do debate e se colocou à disposição dos estudantes para discutir o cálculo do valor das tarifas. Nós sabemos que milhões de dinheiro são gastos e ficamos na dúvida, como que gasta tanto dinheiro do povo neste governo e na entrega no transporte não tem um atendimento, não tem um resultado como deveria ter. Representantes da Cooptac, Cooperativa de Transporte da região sudoeste serrana, participaram da reunião do Colegiado de Cooperativismo. Eles atuam há 15 anos no estado e falaram das dificuldades enfrentadas, entre elas, estradas sem pavimentação, falta de linhas de crédito e o transporte irregular. A cooperativa é um desenvolvimento social, que é onde tem uma distribuição de renda, num grupo de muitas pessoas que passa a ser dono de uma única empresa que se chama cooperativa. O colegiado recebeu Alex Mariano, presidente da CETURB, a Companhia de Transportes Urbanos. A empresa passou a gerir o transporte intermunicipal de passageiros do estado, antes de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens. Regras para o transporte intermunicipal de passageiros também foram tema da comissão. A cooperativa serrana apresentou os trabalhos da instituição, que faz transporte escolar de passageiros e de carga. Formada em 2002 em Conceição do Castelo, a cooperativa atua em 10 municípios do Espírito Santo e em 2 de Minas Gerais. O presidente da instituição destacou os benefícios que o cooperativismo proporciona. Muito interessante a economia local com a divisão de renda de uma cooperativa, onde ali tem talvez uma empresa privada, um empresário vai ganhar aquele dinheiro, ali vai ser rateado igualitariamente para vários cooperados. O ramo ou o segmento do transporte no cooperativismo, de 2015 para cá, deu um salto qualitativo e, consequentemente, quantitativo, muito grande aqui no estado do Espírito Santo. É resultado de um trabalho de planejamento, é resultado de um trabalho de pesquisa, de preparação, de capacitação dos gestores dessas cooperativas, e é o que nós estamos vendo aqui a cada semana, a cada reunião, são relatórios, prestações de contas que têm acontecido aqui, daquilo que tem acontecido de maneira positiva no nosso segmento. A luta para divulgar informações sobre doenças raras, garantir serviço público de qualidade e promover a saúde indígena foi destaque na Comissão de Saúde da Casa. A Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras participou das reuniões da Comissão de Saúde durante o ano. A entidade atua no Espírito Santo com pesquisa e diagnóstico. A OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica como raras as doenças que atingem até 65 pessoas em um grupo de 100 mil habitantes. Esses pacientes enfrentam dificuldades desde o diagnóstico até o tratamento. A doença de Fabry é um exemplo de doença rara. Causada por uma mutação genética, ela compromete diversos órgãos do corpo. A atrofia muscular espinhal é outra enfermidade rara que exige medicamento de altíssimo custo. A distrofia muscular progressiva de Duchenne não tem cura, é hereditária e geralmente o paciente vive até os 17 anos. Muitas dessas pessoas ficam em casa
são restritas ao lar delas, então muitas vezes elas não sabem os cuidados que precisam. E o nosso grande projeto inicial é fazer com que essas doenças sejam conhecidas. No final do ano, a Assembleia aprovou o projeto de lei que isenta a cobrança de ICMS para medicamentos destinados à atrofia muscular espinhal. Vai facilitar para algumas famílias que têm condições de adquirir esse medicamento. Na verdade, o poder público tinha que dar, mas às vezes não tem, falta por algum motivo, e as pessoas que podem comprar terão uma redução desse imposto sobre essa mercadoria. Representantes do povo tupiniquim cobraram assistência médica para os 4.000 indígenas do Espírito Santo. O grupo tem dificuldade de acesso a serviços de saúde de média e alta complexidade oferecidos pela rede estadual e municipal em Aracruz. Em dezembro, o colegiado realizou visita técnica a 2 aldeias em Aracruz e verificou a situação inadequada das unidades de saúde existentes. O colegiado recebeu das lideranças indígenas relatórios sobre a situação de todas as aldeias. Avaliar retrocessos e avanços na legislação, aprofundar debates, buscar propostas para prevenção e enfrentamento ao uso de drogas. Essas foram ações de destaque na Comissão de Política sobre Drogas. Representantes de entidades terapêuticas contribuíram com os debates e cobraram mais recursos e estrutura para as entidades que atuam no acolhimento de dependentes. Também foram feitos pedidos para o monitoramento dos resultados alcançados nas internações e menos repressão policial. Também foi proposto um investimento maior no acolhimento social dos usuários de crack e de outras drogas, voltado, sobretudo, para aqueles que vivem nas ruas. Em conjunto com o Colegiado de Segurança, a comissão foi a Pinheiros, no interior do estado, para debater prevenção e combate ao uso de drogas. A necessidade de melhorar a interlocução entre governo e municípios, a criação dos conselhos municipais e a percepção de que o consumo de drogas está aumentando entre os jovens foram temas discutidos durante a audiência pública. Em relação à oferta de tratamentos, representantes do governo falaram sobre os programas públicos oferecidos aos dependentes e familiares afetados pelo problema. Foram feitas críticas e pedidos de inclusão de pessoas que não solicitam ajuda, mas que precisam de cuidados. O colegiado conheceu também os trabalhos realizados pelos militares do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e do grupo NAR-ANON, que atua na ajuda mútua entre familiares e amigos de dependentes químicos. O crescimento da população carcerária no estado e a relação do problema com o tráfico de drogas foi tema de discussão. O colegiado recebeu o secretário de Justiça, que falou também sobre as iniciativas feitas para a ressocialização dos egressos do sistema prisional. Uma audiência pública promovida pela Comissão sobre a Descriminalização das Drogas envolveu Polícia Civil, Conselho de Psicologia e Federação Espírita, além da ampla participação da sociedade. As opiniões diferenciadas retratam como a sociedade se situa diante do problema. A questão da descriminalização, nós temos, do nosso ponto de vista, contrário, porque entendemos que isso vai prejudicar mais ainda a saúde da nossa população. Ninguém tem guerra contra cocaína e crack. A guerra são contra as pessoas. A guerra está matando gente. Quando a gente fala de legalização, a gente está falando de regulamentação. Não é uma liberalização, que tu não vai sair por aí usando drogas em todos os lugares. Não é isso. Uma iniciativa realizada na Escola Estadual Maria de Novaes Pinheiro foi destacada em reunião do colegiado. Com o objetivo de evitar que jovens sejam atraídos pelas drogas, a Escola de Ensino Fundamental e Médio, que fica no bairro Nova Betânia, no município de Viana, desenvolve projeto de atividades extracurriculares ligadas à música, dança, literatura, cinema e esporte. As políticas públicas de educação, quando elas são efetivas nos bairros, então ela presta um serviço extraordinário na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, envolvendo a comunidade nas ações, abrindo a escola para a comunidade, ou seja, é tudo aquilo que há de necessidade para que o trabalho tenha mais efetividade, que não seja apenas escolarização.
colegiado de segurança foi a campo ouvir a população de municípios que estão vivendo o aumento da violência. Em Fundão, moradores pediram a ajuda do Legislativo no combate aos arrombamentos, roubos de veículos e violência contra a pessoa. No norte do estado, no município de São Mateus, os pedidos foram videomonitoramento no entorno de escolas, guinchos e pátios para armazenamento de veículos apreendidos em ações policiais, além da construção de uma nova delegacia para o município. O colegiado também atendeu a motoristas do setor de transporte de rochas. Eles denunciaram à comissão a aplicação de multas supostamente indevidas. Participaram da reunião os membros da comissão, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal e a advogada dos transportadores. Entre os destaques do colegiado, a atuação da comissão buscando entendimento com o governo do estado sobre a anistia aos policiais militares acusados de participar da paralisação da PM em fevereiro de 2017. A comissão realizou audiência pública e recebeu da Associação de Cabos e Soldados projeto de lei que concede anistia administrativa a policiais que foram punidos ou que ainda respondem a processos devido à paralisação de 2017, que durou 21 dias. No mês de dezembro, o plenário da Câmara Federal aprovou o requerimento de urgência para a votação de projeto de lei que inclui o Espírito Santo em uma lei de 2011 que já concede anistia a militares em 22 estados e no Distrito Federal. Os peritos criminais buscaram a comissão para solicitar ajuda em reivindicações trabalhistas junto ao governo do estado. Eles buscam apoio por melhores salários e garantia de pagamento de adicional de insalubridade, entre outras reivindicações. Apesar de ser um dos piores salários da federação, a perícia tem dado uma demonstração de competência, de comprometimento com a coisa pública e resolução de vários problemas que têm ocorrido no estado. Melhorias nos serviços públicos, especialmente fornecimento de energia elétrica e transporte coletivo, pautaram os debates da Comissão de Infraestrutura. Outro tema que gerou discussão foi a situação dos lojistas que trabalham nos terminais do Transcol da Grande Vitória. Lojistas que atuam nos terminais de ônibus da Grande Vitória pediram apoio da comissão junto à CETURB, Companhia de Transportes Urbanos. Comerciantes pediram cumprimento de termo de ajuste de conduta firmado entre a associação e a CETURB. O termo garantia a permanência dos lojistas nos terminais até outubro de 2019, mas eles disseram que a empresa iniciou o processo de licitação para a exploração das lojas em 2017. A CETURB, que gerencia o transporte público da região metropolitana, explicou que esse acordo de 2014 não está valendo porque o Ministério Público não concordou com a proposta. A falta de abrigos nos pontos de ônibus do sistema Transcol foi discutida pela Comissão de Infraestrutura e o diretor-presidente da CETURB. Segundo estudo realizado pela companhia, em março de 2018, mais de 4.000 pontos de ônibus do sistema Transcol estavam sem cobertura ou com abrigos improvisados na Grande Vitória. Em mais de 1.800 pontos, não tinham placas de sinalização e 700 precisavam ser substituídos. A comissão representante da Assembleia Legislativa durante o recesso de julho realizou visita técnica ao terminal de passageiros de Itaparica, em Vila Velha. O terminal foi interditado depois que um laudo apontou falhas na estrutura, que corre risco de desabamento. O deputado Marcelo Santos, presidente da Comissão de Infraestrutura, representou a Assembleia durante a inspeção. Porque esse é um problema de um terminal, dos vários que nós temos aqui na Grande Vitória, que passam 50.000 pessoas por dia. O especialista em certificação digital Joadir de Souza participou dos trabalhos da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele falou sobre a modernização do processo de identificação pessoal e a necessidade de atualização das leis para acompanhar as mudanças. Hoje a CNH digital ela é uma realidade já em implantação aqui no nosso estado. E eu acredito que nos próximos 5 anos nós teremos uma evolução considerável com a inclusão digital dessas inovações e, em tese, nós teremos aí então uma diminuição do valor do papel e uma valorização daquilo que é digital mais rápido e mais seguro. O presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, apresentou um panorama do setor no Brasil e apontou os caminhos para o Espírito Santo,
O estado tem potencial e pode dar um salto na geração de energia limpa. Agora, para o Estado se tornar uma referência em energia solar fotovoltaica, é fundamental que ele estabeleça um programa de desenvolvimento da energia solar fotovoltaica aqui no Estado, para incentivar o desenvolvimento dessa tecnologia, a vinda de empresas e a geração de empregos aqui na região. A reestruturação da Lei de Inovação Capixaba trouxe a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação à reunião do colegiado. As mudanças introduzidas na legislação capixaba foram debatidas em um ciclo de workshops realizados em diferentes cidades capixabas. É importante que a população entenda quais são os benefícios da lei de inovação. São poucas pessoas ainda no estado que trabalham com a inovação diretamente. E muita gente acha que a inovação é uma coisa fora do sentido, fora do que está acontecendo, fora do nosso dia a dia. Para dar mais visibilidade à lei estadual, foi realizada audiência pública com representantes de setores públicos e privados e estudantes interessados nos novos rumos do setor. Essa contribuição da população desses segmentos será encaminhada para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde vai concluir o trabalho, fechar esse trabalho, esse ciclo. Direito à moradia para famílias sem teto. Combate ao assédio a mulheres em espaços públicos. Estes e outros assuntos estiveram nas agendas das comissões de assistência social e de cidadania ao longo de 2018. A mulher e o assédio sexual nos espaços públicos foi tema da reunião da Comissão de Assistência Social. A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher foi convidada pelo colegiado para falar sobre o assunto. À época, não existia uma norma penal mais específica para esse tipo de assédio. Em setembro de 2018, o assédio sexual nos espaços públicos, como nos ônibus, foi transformado em crime. Lei federal que alterou o Código Penal prevê que homens que se masturbam ou ejaculam em público também podem ser enquadrados na nova lei. As práticas socioeducativas aplicadas às meninas infratoras foram discutidas com o juiz Vladson Couto Bittencourt, da Vara da Infância e Juventude, e a Comissão de Assistência Social. O juiz falou da experiência com a unidade de internação em Cariacica. Para o magistrado, a melhor forma de tratar a socioeducação é com o máximo de debate e discussão. E a Assembleia é um lugar adequado para isso. Na avaliação do juiz, as meninas infratoras são mais fáceis de lidar do que os meninos. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos debateu a necessidade de se ter uma campanha permanente de conscientização contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Representantes de órgãos e instituições ligadas à causa discutiram a exploração sexual a que muitos são submetidos. Normalmente, as crianças elas são tiradas de casa e o agressor fica. E muitas vezes a criança fica lá, né? Então, tem que ter um meio de penalizar o agressor. E aí, porque quem é penalizado é a criança que é tirada da família, que é tirada da mãe, que é tirada dos irmãos. Falta de moradia não significa falta de imóveis disponíveis. Esses e outros dados fazem parte de um estudo feito pela Defensoria Pública. Em 2014, o déficit era de pouco mais de 108 mil unidades, mesmo existindo 180 mil domicílios vagos no estado. Esses dados levam em consideração também as famílias que moram em habitação precária. O estudo mostrou que os 10 municípios capixabas mais populosos não utilizam os instrumentos legais para reduzir o déficit habitacional. Lideranças do movimento de moradia que vivem em 5 edifícios no centro de Vitória reivindicaram da prefeitura prioridade na ocupação de residências que vierem a ser construídas. Cerca de 150 famílias ocupam 5 prédios no centro de Vitória e lutam para que o poder público não as retire de lá. Segundo o vice-prefeito e secretário de Habitação de Vitória, o município tem programas habitacionais destinados às famílias com esse tipo de necessidade. Você acompanhou como foi o nosso ano aqui no Legislativo Estadual. Nossa retrospectiva 2018 termina por aqui. Continue sempre ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão. E obrigada pela companhia, sua participação é muito importante. Continue acompanhando os trabalhos legislativos no site oficial da Casa e nas nossas redes sociais.